Olá, senhores! Tudo certo? Voltando aí para o nosso último vídeo da parte 3 da abordagem sistêmica, para a gente encerrar a nossa abordagem sistêmica, beleza? Então, vamos lá, nós voltamos aí para o conceito de sistema aberto versus sistema fechado. Professor, mas qual que é essa ideia de sistema aberto versus sistema fechado? O que que significa? Pessoal, a lógica que vocês precisam de ter aqui é de que o sistema aberto ele está em constante interação com o meio ambiente. Professor, meio ambiente, se eu estou falando de mata, desenvolvimento sustentável em relação ao plantio e tal? Não, estou falando meio ambiente, um meio que vive. Ou seja, o que é o meu ambiente externo na empresa? E aí, que a gente fala em administração? O que é? Isso aí. O ambiente externo, pessoal, é o mercado, é tudo o que está acontecendo, né, no seu dia a dia, nas lojas, na internet, por todo o globo, dentro da administração. Então, o ambiente é o mercado. O sistema aberto ele está em constante interação com o ambiente, porque esse ambiente ele é mutável e imutável. Mutável, né, pessoal? Lógico. Então, a ideia é que as empresas elas sejam de sistemas abertos, né? Porque o sistema aberto ele está em constante interação com o meio que vive. Então, hoje em dia, as empresas de sistema fechado, elas praticamente inexistem. Por quê, professor? O sistema fechado ele não tem essa troca com o meio ambiente. Então, se ele não tem a troca, qualquer coisa que se altere no ambiente, no mercado, essa empresa ela não adere. Imagina vocês uma empresa hoje em pleno século 21, 2020, que não trabalha com home office. Essa empresa está praticamente falida. Uma empresa que não conseguiu se adequar ao trabalho em casa porque por algum motivo não utiliza a internet para trabalhar, então essa empresa ela está totalmente defasada, ela está fora de mercado, que não faz uma reunião com os seus empregados para definir algumas diretrizes de trabalho. Então essa empresa ela está totalmente fora de mercado, pessoal. Por quê? Porque ela é uma empresa de sistema fechado, ela não tem essa troca com o ambiente. E aí fica muito difícil da empresa se manter em qualquer mercado. Beleza? Então essa é a ideia básica de sistema aberto e sistema fechado. Então a gente vai trabalhar um pouco mais o sistema aberto. E aí a gente tem um modelo de Shine, de sistema aberto. Que empresa, eu já falei para vocês, está em constante interação com o meio ambiente. E essa interação, pessoal, ela causa até uma interdependência. Ah, professor, eu estou no ramo de pendrive. Não, vou voltar um pouco mais. As empresas de CD, plataforma musical. E como que estão as empresas de CD hoje, as lojas? Complicado, né? Porque mudou-se a plataforma. E aí mudou do CD, na época do vinil, mudou para fita, depois para o CD. Aí agora você tem plataformas diferentes que não são nem físicas, né? São virtuais, o Spotify, várias plataformas de músicas diferentes aí, agora no momento eu esqueci algumas. Então se você não se adapta ao ambiente, você fica fora de mercado. Aí o Shine fala do conjunto de subsistemas, que são os stakeholders, né, os seus parceiros da organização, e fala das organizações no ambiente dinâmico, que eu já falei para vocês, e de múltiplos elos, ou seja, essa interdependência que nós estamos falando aí. E aí, pessoal, nós começamos a ideia de uma organização que ela vai se modificando com o tempo, ela vai se adaptando ao meio ambiente, lembrando do sistema aberto. E aí você tem a criação das 5 disciplinas. Essas 5 disciplinas é de Peter Senge.
Pessoal, só para lembrar vocês, o trabalho que vocês vão fazer aí durante esse mês, ele envolve dois temas desses slides, tá? Da parte 3 da abordagem sistêmica, que é sistema aberto versus sistema fechado, se eu não me engano, e as 5 disciplinas de Peter Senge. Então, essas 5 disciplinas, Peter Senge fala aqui, uma organização que está em constante aprendizado. Vamos ver aí nos nossos slides. Lembrando, pessoal, já vou colocar aqui não seria uma pegadinha, né? Mas que pode, talvez, te confundir na hora dos seus estudos. A quinta disciplina, que é a disciplina mais importante, digamos assim, se a gente tiver que elencar, e é a disciplina que abrange todas as outras, é essa primeira aqui. Então já faça as suas anotações. O pensamento sistêmico, ele já é a quinta disciplina de Peter Senge. E depois nós temos domínio pessoal, modelos mentais, a visão compartilhada e o aprendizado em equipe. Nós vamos passar agora para você visualizar um por um. Então vamos começar logo do pensamento sistêmico. Pessoal, o pensamento sistêmico, só para a gente ter uma ideia, ela abrange todas as outras disciplinas. Professor, como assim? A ideia do pensamento sistêmico é integrar todas as outras disciplinas e estabelecer uma relação de interdependência. O pensamento sistêmico, ele dá o feedback para a organização, tendo em vista toda a sua estrutura, sempre permitindo ali um reforço entre as partes. E aí eu coloco para vocês, ó, as rotinas padronizadas, elas devem ser descartadas em prol de novas ideias. Professor, como assim? Então, o pensamento sistêmico, ele fala que tudo que foi padronizado e que às vezes pelo feedback entende-se que não está mais viável, factível para esse novo modelo de organização, vai ser descartado, porque o pensamento sistêmico é a ideia geral, é o conjunto de todas as outras disciplinas. Beleza? Essa é a mais que nós devemos ter mais atenção aí. E agora as outras eu vou falar elas conjugadas para você entender o domínio pessoal junto com os modelos mentais, a disciplina 2 e 3 aí. O modelo mental, ele fala do foco de você ter a sua realidade de maneira objetiva. É o que, pessoal? Aqui, o domínio pessoal, o foco é no indivíduo. A minha capacidade de criar, a minha capacidade de inovar, sempre dentro do ambiente. Por quê? Porque o domínio pessoal é a capacidade que o indivíduo tem, é aquela energia do indivíduo em trabalhar. É tudo que você, como entre aspas, aí você se garante. É o domínio do indivíduo em relação às suas competências. Lembrando que é competência, conhecimento, habilidade e atitude. Obviamente, os modelos mentais, se você observar no seu slide, ele trabalha junto, porque é os paradigmas que os indivíduos têm do mundo, né? Como é o mercado de trabalho, e aí você deve tomar muito cuidado com os paradigmas que você tem a nível de trabalho. Exemplo agora na pandemia, ao modelo mental que se tem, que se tinha, é daquele funcionário trabalhando 8 horas por dia, sentado em frente ao seu computador, no escritório e exercendo a sua atividade laboral durante aquele determinado período de tempo. Será que hoje vai mudar? Será que hoje está diferente? Obviamente, com a pandemia, nós vamos ter algumas mudanças nesse modelo mental aí. Beleza? Só para exemplificar. E colocando as outras duas, a visão compartilhada e aprendizado em equipe. Essas duas, elas também podem ser analisadas em conjunto, visto que a visão compartilhada, pessoal, é a partir do momento que todos os indivíduos conseguem compartilhar determinadas ideias, determinadas decisões
A principal função aqui é que essa troca de ideias possa gerar um resultado e fazer com que a empresa atinja a sua meta. Então é aquela sinergia, aquela troca entre os indivíduos. Consequentemente, essa troca entre os indivíduos, ela resulta no aprendizado em equipe, porque os indivíduos eles vão aprender com a sua equipe as características, peculiaridades de cada um e também até os conflitos. O conflito, a gente viu lá, o conflito organizacional, ele é desejável, é até bom mesmo que se tenha conflito para que se possa chegar em um aprendizado novo. Beleza, pessoal? E por fim, a gente expõe aqui a fábula dos muçulmano cego e o elefante. O que significa essa fábula, pessoal? Se você olhar bem essa figura, é lógico que os muçulmanos aí eles estão vendados. Aí você imagina, um toca numa parte, isso daqui é um tubo reto e oco, né? Mas ele não sabe que está tocando às vezes na pata do elefante, o outro toca na tromba, no rabo, na orelha do elefante, é uma superfície áspera, arredondada. Do que se trata? Qual que é a ideia dessa fábula, pessoal? É que se eles individualmente, cada um vai ter uma percepção, eles nunca vão saber que se trata de um elefante. Se cada um apenas cuidar de uma parte. E aí vem a sacada muito interessante da analogia com a organização. Pessoal, se o setor isoladamente, a gestão de pessoas, o financeiro, a logística, a produção, o marketing, eles não comunicarem entre si, eles nunca vão ter a ideia de como a organização está funcionando no todo. Um exemplo que eu gosto de dar muito para vocês aqui é um exemplo que já aconteceu, isso é real, pessoal, e apareceu no Fantástico, foi muito interessante, porque a gestão de pessoas que cuidava, né, dos indivíduos tem todas as informações pessoais, ela não comunicou o financeiro que o indivíduo, o servidor, o funcionário, o empregado, ele tinha morrido. E aí, como ela não identificou, o que o financeiro fez? Continuou pagando o indivíduo morto. Então, quer dizer, o indivíduo está morto e o financeiro continua pagando. Por quê? Porque a gestão de pessoas não comunicou o financeiro. Então, pessoal, essa é que é a ideia dessa fábula. Se os setores não comunicam entre si, fica complicado ter um entendimento do todo da empresa. Como é que se a empresa vai atingir um objetivo, um resultado final, se os setores, se as áreas, os departamentos não comunicam entre si? Beleza, pessoal? E aqui, né, só passando a ideia básica do que fala essa fábula e as nossas orientações sempre para a semana. É muito interessante que você siga essas orientações. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro. Tenham todos bons estudos. Até mais.